Olá, queridos, a paz do Senhor, tudo bem? Esse é o nosso canal e toda semana nós temos vídeo novo por aqui. Se você está aqui, faça seu papel, se inscreva aí, compartilhe esse vídeo, curta que é muito importante e compartilhe por vários amigos aí, tá bom? Vamos para a palavra que é importante? Lucas capítulo 15, versículo 8 em diante. Lucas capítulo 15, versículo 8 em diante, o texto diz assim: A qual mulher que tendo 10 peças de dracma, se perder uma delas, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até encontrá-la. E achando-as, convoca as amigas e as vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que se estava perdida. Até aí, Lucas capítulo 15, nós costumamos falar em nosso meio que é o achados e perdidos da Bíblia. Somente nesse capítulo se perde dracma, se perde ovelha, se perde filho, mas o bom é que tudo no final da história é achado. Afinal, se Jesus estiver na história, existe uma esperança daquilo que foi perdido ser achado no final de todo esse contexto. O contexto que nós estamos vendo aqui é de uma mulher que possui 10 peças de dracma, isso mesmo. E o texto diz que ela perde uma dessas 10 peças de dracma ou moedas, como você quiser falar. Existem muitas variantes que explicam as dracmas nesse momento de cultural, nesse momento que nós estamos vendo no texto, mas tem uma delas que chama muito a minha atenção e mexe muito com o meu coração. Em uma fase do casamento judaico, quando o noivo pede a noiva em casamento, acontece algo. Nesse período de noivado, o noivo se afasta da noiva e ele não pode ver a moça. E como ele não pode ver a moça, ele se afasta, pois ele vai preparar lugar. E quando ele preparar a casa, assim ele volta, e quando ele retorna com a notícia: o lugar que nós vamos morar eternamente já está preparado. Só que se você for imaginar comigo, nesse tempo possa que a casa demore 10 dias para construir, um pouco difícil, mas talvez um mês, um ano. Existem casos que até 10 anos, 20 anos, 30 anos, a construção da casa pode demorar bastante. E com isso, você vai envelhecendo, a aparência física vai mudando, e a gente vê que ao passar tanto tempo longe, talvez quando ele voltasse não reconhecesse a sua noiva. Então, como ele ia reconhecer a sua esposa ou sua noiva depois de tanto tempo? Antes dele tomar essa viagem para construir casa, para construir lugar, ele pegava 10 peças de dracma ou 10 moedas de dracma e assim ele entregava para essa moça. Essa moça poderia fazer uma tiara, poderia fazer um colar, mas ela tinha que usar essas 10 peças de dracma. Escute isso, porque aquilo que o noivo entregou para a noiva ia ajudar para ele reconhecer ela quando ele voltasse. Então aquilo que o noivo entrega para a noiva é muito importante, pois isso vai ser a ferramenta que ele vai usar para reconhecer quando ele voltar para buscar a sua noiva e o local que eles vão morar eternamente estiver preparado. Ok, Cristo, eu já entendi isso. E o que isso tem tanto a ver com o texto? Muita coisa. Esse contexto traz muitas verdades em nosso coração. E o texto já começa de uma forma muito triste, porque nós vemos uma mulher que possui 10 peças de dracma e logo o texto aborda a gente dizendo que agora ela perdeu uma, não é duas, não é três, uma perda, uma moeda é o suficiente para mexer com o seu coração. Por quê? Porque essa moeda faz parte daquilo que o noivo entregou para ela. E agora nós estamos vendo uma dificuldade do noivo reconhecer a noiva quando ele vai voltar. Ela não sabe quando ele vai voltar. Por isso existe uma preocupação dela estar preparada todos os dias para a volta dele. E não pode se perder nada. E falando em perdas, perdas grandes ou pequenas são dolorosas. Perdas grandes ou pequenas mexem com o nosso coração. Então talvez você já tenha perdido algo grande ou pequeno, mas com certeza isso mexeu com o teu interior. Afinal, toda perda, ela tem um grande ensinamento ao nosso coração. Dentro da nossa cultura bíblica, da nossa cultura do evangelho, a gente entende que toda perda ela é pedagógica. A pergunta é, como é que Jesus permite alguém perder na vida? Essa mulher está perdendo uma peça de dracma. Mas vamos aqui entrar em um pensamento nosso, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Você já perdeu alguma coisa? Você já perdeu um celular? Você já perdeu dinheiro? Eu já perdi. Você já perdeu alguma roupa que você está com pressa para sair para o culto? Você está com pressa para sair para o jantar, para alguma coisa? Você procura aquela gravata, você procura aquele sapato, procura a camisa e você não acha.
Eu particularmente, quando perco algo, eu começo a bagunçar o meu quarto todinho em busca daquilo que eu perdi. Afinal, quando eu perco algo e vou procurar o que eu perdi, o que é normal é eu começar a bagunçar as coisas para eu achar aquilo que eu perdi. Eu começo a revirar o guarda-roupa, começo a bagunçar a cama para ver se está debaixo da cama, ver se tem algum lugar. Curiosamente, essa mulher, quando ela perde, o texto diz que ela acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até encontrá-la. Peraí, isso mexe com o nosso coração. Porque como é possível alguém que acabou de perder não tá bagunçando? Ao contrário, tá começando a arrumar a casa. Você nota que ela não tá fazendo a bagunça procurando aquilo que ela quer. Ao contrário, ela começa a arrumar o lugar para achar aquilo que está perdido. Só que o texto diz que a primeira coisa que ela faz quando ela perdeu a dracma, o texto diz que ela acendeu a candeia. Então é fácil de se pensar. Ela estava em um local que estava escuro. E a gente sabe que para acender candeia nesse tempo, você pegava o azeite provocava e nascia assim o fogo, e o fogo estava lá e acendia a candeia e lá iluminava o local todinho. Mas pera lá, como é possível alguém só acender a candeia após ter perdido algo? Então vai mexer com o meu coração. Christian, tá perdido? Tá. Tá por quê? Porque eu não sei onde tá. Mas não tá perdido porque ainda tá dentro de casa. Christian, tá perdido? Está, porque eu não sei de fato onde tá a moeda que é tão importante para mim. Mas agora o texto diz que ela começou a acender a candeia. Por quê? Porque o local estava escuro. Só que acender a candeia confronta muito nosso coração. Acender a candeia confronta muito o meu interior. Porque no momento que eu acendo a candeia revela tudo que está no ambiente. E cá entre nós temos medo de acender a candeia às vezes. Porque se eu acender a candeia, no momento que eu acendo, eu vou ver o que entrou no período de escuridão. Eu vou ver a poeira que entrou. Eu vou ver a sujeira que entrou. Eu vou ver os costumes que entraram no período de escuridão. As manias. O que eu faço quando ninguém está vendo porque está escuro. O que eu faço quando ninguém está me observando porque está escuro. O período de escuridão é ruim porque entra coisas que eu vou acender e eu vou começar a ver, mas nem sempre eu tenho coragem de acender porque vai revelar a bagunça que está aqui dentro. Cá entre nós a gente tem medo de acender a candeia porque quando eu acendo revela a bagunça que está aqui dentro. Então, Christian, tá perdido? Tá, porque eu não sei onde tá. Mas na verdade é a bagunça que não me permite enxergar o que eu perdi na casa. Eu tô falando de casa. Tô falando de nós sermos templo do Espírito Santo. Quantas coisas nós já perdemos dentro de nós mesmos. Quantas coisas nós já perdemos no nosso interior. E a gente diz, esse dom não está mais aqui, esse talento não está mais aqui. Aí eu cantava, eu pregava, eu fazia tanta coisa na minha igreja, mas não está mais aqui. Não é que não está, ainda está dentro de você, mas existe uma bagunça que não permite você ver o que está aí dentro. Por isso é o tempo que Jesus está permitindo essa perda, porque essa perda vai revelar a bagunça que está dentro de você. Para você, a prioridade agora é achar o que você perdeu, e a prioridade de Deus é arrumar a tua casa. Por que Deus está permitindo essa perda? Deus está permitindo tirar algo que é importante para você, mas no momento em que Ele retira o que é importante para você, é o período que você olha para você mesmo e vê que existe uma bagunça dentro de você que precisa ser arrumada urgentemente. Porque para Deus não é interessante aquilo que você possui. Para Deus é interessante como a sua casa está. E a pergunta que eu deixo para você aqui essa noite: como é que anda a tua casa? Como é que anda o teu interior? Como é que anda o teu templo? Como é que anda as coisas que estão aí dentro? Após ela acender a candeia, o texto diz que ela começa a varrer a casa. Se ela varre a casa, nota-se que a casa está suja. Nota-se que a casa está bagunçada, existe poeira na casa. Porque no período de escuridão essas coisas entraram. Esses costumes entraram, essa poeira entrou, esse pecado entrou. O que não era para estar dentro de casa, nesse período de escuridão, entrou. E agora a luz que eu tive coragem de colocar novamente, acendendo a candeia, porque eu tenho azeite, estou acendendo a candeia e está a bagunça que está aqui dentro. Então por que é que Jesus permitiu eu perder?
para que eu comece a arrumar o meu interior, para que eu comece a arrumar a bagunça que está aqui dentro. É por isso que Jesus permite algumas perdas em nossa vida. Eu particularmente já perdi muita coisa em minha vida. Não estou falando somente em bens materiais, já perdi pessoas, já perdi amizade, já perdi tanta coisa. Mas eu entendo que toda perda é pedagógica, toda perda tem um grande ensinamento por trás. O que é fato é que nós temos que perguntar: Senhor, por que você está permitindo que eu perca algumas coisas? Que eu perca uma porta, que eu perca às vezes um sonho, que eu perca às vezes um bem material, que eu perca às vezes amizades, que eu perca às vezes pessoas. Mas de toda perda, se Jesus estiver no cenário, existe um grande ensinamento por trás. O texto diz que ela começa a buscar com diligência, até encontrá-la. Essa palavra diligência é uma palavra no grego, começar a dar atenção a um lugar que você não estava dando de forma correta. Começar a olhar com mais atenção a um lugar da casa em específico. Então ela vai começar a olhar e valorizar lugares dentro da casa que antes ela não valorizava. Ela vai começar a olhar para lugares dentro da casa que antigamente ela olhava e não tinha tanto valor para ela. Só que a perda força ela a começar a dar atenção um pouco mais para o coração, um pouco mais para a mente, um pouco mais para os sentimentos, um pouco mais para as palavras que eu falo, um pouco mais para as pessoas que eu coloco ou tiro da minha vida, um pouco mais das pessoas que me cercam, um pouco mais do que eu estou expressando, do que eu estou vivendo, do meu comportamento, das minhas emoções, das minhas reações, porque a perda te faz olhar para você mesmo e você começar a observar. E olha para cá. É muito difícil você olhar para você mesmo. Você já viu quando alguém olha no espelho? A ideia hebraica de se olhar no espelho é você olhar para se consertar. Ninguém olha no espelho, tem gente que faz isso, começa a se admirar e tudo mais, mas na verdade a ideia do espelho à frente é olhar para se consertar. Você vai no espelho, você olha se tá o peso legal, se tá a camisa legal, se o cabelo tá legal, se a barba tá legal. Porque o espelho tá lá para você se consertar. E todas as vezes que eu olho para mim mesmo é como se eu olhasse para um espelho, e é muito difícil olhar para o espelho porque eu começo a ver os defeitos em mim e não nas pessoas. É mais fácil eu ver os defeitos nas pessoas do que eu ver o defeito em mim mesmo, mas é tempo nesse período de perda de olhar para o espelho e ver o que está faltando ajeitar aqui dentro. E Deus está permitindo essas perdas para que haja uma organização dentro de mim. De repente o texto diz que ela encontra o que foi perdido. Aí o texto diz: chama as amigas, chama as vizinhas e anuncie. O quê? Anunciar o quê? Que eu achei. Aleluia. Eu achei o que tinha se perdido dentro de casa. Não está fora, está dentro, mas está perdido. Mas ela encontra, ela chama as amigas e as vizinhas para anunciar. O que mexe com o meu coração é: por que ela não chamou as amigas para ajudarem a procurar? Por que ela não chamou as vizinhas para ajudarem a procurar aquilo que ela perdeu? Ô querido, olhe para cá, entenda algo, que no período de perda Jesus não vai permitir com que você chame seus amigos, que você chame até os seus familiares, os seus vizinhos, porque eles não podem fazer o que somente você pode fazer. Eles não podem organizar a casa, porque esse é um dever Esse é um dever meu. Eles não podem tirar os costumes que você tem. Ele não pode tirar as manias que você tem. Ele não pode tirar as práticas que você tem. Porque nesse período de perda é o momento que Deus está tratando com o teu interior. Deus só permitiu a perda para te tratar por dentro, para você ver onde está bagunçado e começar a arrumar o lar que é você. Você está olhando e está dizendo: Senhor, quando é que eu vou achar a amizade que eu perdi, o namoro que eu perdi, o sentimento que eu perdi, a porta que se fechou? E é Deus dizendo: eu estou permitindo a perda, porque é melhor do que perder eu começar a organizar as coisas dentro de você, porque logo eu estou voltando para encontrar a minha noiva. Aleluia. É isso que o noivo está fazendo. O noivo só está permitindo porque ele sabe que logo ele está voltando para buscar a sua noiva.
E para encerrar aqui, entenda algo comigo. A pergunta é, mas Christian, o que foi que o noivo depositou para a noiva? Lá em Atos 2 diz que o noivo mesmo, estava intercedendo para que o Espírito Santo descesse sobre a igreja que somos nós somos a noiva de Cristo. De repente, em Atos 2, o texto diz que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, desceu sobre os discípulos. Sabe o que ficou para todos nós? Ele deixou em nós o Espírito Santo de Deus, e quando ele vir buscar a sua igreja, ele se afastou um pouquinho porque ele está preparando lugar para cada um de nós, mas quando ele voltar, ele deseja encontrar o Espírito Santo que ele deixou em cada um de nós. Querido, não perca a presença de Deus, não perca o Espírito Santo de Deus. Possa que o dinheiro é importante, a amizade é importante, os familiares são importantes, mas nada é mais importante do que a presença de Deus. Para nós encerrarmos, Deus só permitiu essa perda porque Ele sabe que dentro de você é mais importante perder, porque nesse período de perda você vai começar a acender a candeia, você vai começar a varrer a casa, você vai começar a buscar com diligência, e quando você notar, tudo já vai estar no seu devido lugar. E de repente você vai encontrar aquilo que se perdeu. Deus permitiu as perdas na sua vida, talvez que não foram tão legais, não foram tão agradáveis, mas nesse período Ele estava tratando o teu interior, Ele estava tratando a tua casa, Ele estava te ensinando a você tirar algumas coisas que não eram para estar em você. E hoje, com certeza, você vai estar bem melhor, com a casa arrumada e esperando pelo noivo. Fica firme, fica tranquilo, deixa tua casa arrumada, porque o nosso noivo já está voltando para buscar a sua noiva. Que Deus te abençoe grandemente. Até semana que vem. Curta esse vídeo, compartilhe com teus amigos. Não esqueça de se inscrever no canal, isso é muito importante. Que Deus te abençoe.